Está se sentindo com a libido baixa? Sem vontade, sem interesse no sexo? Está te atrapalhando no dia a dia e nos relacionamentos? Hoje, o vídeo é sobre este assunto. Mas antes disso, sou Marcelo Magalhães, médico urologista, gay, voltado para o tratamento e acolhimento de todas as pessoas, mas em especial da população LGBTQIA+. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Mas o que seria exatamente estar com a libido baixa? O quadro normalmente é o seguinte: a pessoa deixa de ter vontade no sexo, deixa de ter pensamentos, sonhos e fantasias sexuais, deixa de se masturbar, sente preguiça em ter sexo e em sair para encontrar alguém. Algumas teorias dizem que a libido seria a nossa força vital, a disposição em acordar, trabalhar, socializar, e não somente a disposição sexual. Portanto, não ter interesse em transar não significa necessariamente estar com um problema, desde que outras áreas da vida estejam indo bem. É possível termos fases mais assexuais e outras mais sexuadas. A correria do dia a dia, excesso de trabalho, preocupações, responsabilidades, pode faltar energia para o sexo e tudo bem com isso. Especialmente se em seu momento de vida presente não estiver fazendo tanta falta assim. Agora, se além disso estiver faltando energia também para o trabalho, família, amigos, se apresenta outros sintomas como sonolência, apatia, desinteresse, crises de ansiedade, aí sim algum problema de saúde pode estar acontecendo, como uma depressão ou burnout, por exemplo. Nestes casos, você deve procurar sim a ajuda de um profissional. Mas o que poderá ser descoberto nestes casos? Existem inúmeros fatores que podem responder pelo baixo desejo sexual. E, na verdade, dificilmente somente um destes será o único responsável pelo quadro, mas sim a interação entre diversos deles. Estas são as 10 principais causas mais comuns para a queda no apetite sexual. Primeiro, baixa hormonal. Talvez a primeira que tenha vindo à sua mente tenha sido a baixa na testosterona. E realmente ela é uma das principais causas da perda no interesse sexual. A testosterona tem ações nos órgãos sexuais, mantendo a vitalidade e excitabilidade destes, mas principalmente nas áreas do cérebro envolvidas com a sexualidade. A sua ausência deixa essas áreas cerebrais menos ativas. No entanto, outros hormônios também podem estar envolvidos, como os da tireoide e a prolactina, todos merecendo uma avaliação cuidadosa. Lembrar que não apenas detectar a baixa hormonal, também é preciso investigar o porquê dela. Seria uma varicocele? Um problema no eixo hormonal? Uma infecção? Enfim, tratar tais alterações hormonais pode ser considerado relativamente fácil, gratificante e com bons resultados. Mas o que muitos não entendem é que, na verdade, a maioria dos pacientes com a libido baixa estão com níveis de testosterona de normais para alto. Então, como pode? Pessoal, a libido é extremamente complexa e impossível de ser reduzida a hormônios. Aqui vão outras causas envolvidas. Segundo, idade. É natural do envelhecimento a libido ir diminuindo, seja pelo envelhecimento físico do corpo, pela diminuição natural dos hormônios, mas também pelo amadurecimento no sentido de o sexo tomar outros significados na vida ou dentro de um relacionamento de longa data, por exemplo. 3. Doenças crônicas. Doenças crônicas como diabetes, insuficiência cardíaca, doença renal, cirrose, câncer alteram a dinâmica hormonal, o fluxo sanguíneo e orientam a manutenção de energia para funções mais vitais do que o sexo. 4. Saúde mental. Se lembrarmos que nosso cérebro é o nosso principal órgão sexual e que as diversas áreas do cérebro são interligadas, podemos entender que as situações como ansiedade, depressão ou esgotamento mental podem afetar diretamente o desejo sexual. Casos de depressão, por exemplo, onde a pessoa mal tem energias para sair da cama, não vai ter energia para sair de casa, encontrar alguém e engajar numa atividade sexual. Isso é até esperado. O cuidado com a saúde mental, visitas ao psiquiatra e terapia com psicólogos são essenciais neste processo, ok? 5. Uso de medicações e drogas. Se a depressão causa queda na libido, tratar ela com remédios deveria aumentar o desejo sexual, não é mesmo? Bom, não é bem assim que funciona, pois de forma contraditória, os remédios que mais comumente afetam a libido são justamente os antidepressivos, mas porque eles atuam com a intenção de estabilizar o humor e não diretamente melhorar a libido. Todos os medicamentos desta classe afetam o desejo sexual, alguns mais, outros menos, depende da resposta individual de cada pessoa, e isso deve ser levado e discutido com um psiquiatra. Outros remédios como antihipertensivos, álcool, cigarro, uso prolongado de drogas como maconha e cocaína também diminuem a libido, seja pela ação direta sobre o cérebro
mas também por afetar a produção de hormônios. 6. Anabolizantes. Nada mais são que a própria testosterona ou derivados com o intuito de aumentar os níveis hormonais para 3 vezes ou mais do que o necessário para fins estéticos. Isso inicialmente pode até aumentar o desejo sexual, de fato. O problema é que após o uso de anabolizantes, os hormônios produzidos pelo próprio corpo estão suprimidos e demoram para voltar ao normal. Isto quando não acaba a produção em definitivo, o que deixa longos períodos com níveis baixos de testosterona, podendo aí sim ser necessária a sua reposição de forma indefinida. 7. Emocional. Se você tem algum trauma, como um histórico de abuso sexual, se foi reprimido, seja pela família, sociedade, pela religião, dizendo como e quando devemos fazer sexo, se tem alguma insegurança com o próprio corpo, se tem medo ou ansiedade em ter que performar bem, se o sexo não tem um significado muito bem definido para você. Todos estes são exemplos de como o emocional, experiências passadas e crenças podem influenciar na libido. São fatores que merecem uma atenção especial e podem necessitar a ajuda de psicólogos ou sexólogos. 8. Relacionamentos. Viver num relacionamento tóxico pode te deixar com pouca energia, depressivo ou ansioso demais. Estar em um relacionamento de muitos anos, ou deixar o sexo cair na rotina, não experimentar coisas novas, não ter mais o mesmo cuidado e preocupação com a parceria, se enxergarem com objetivos ou estar em momentos diferentes de vida, não viver a relação que realmente desejaria, ou estar preso a ela por convenções sociais, são todos exemplos. As possibilidades aqui são inúmeras e também não devem ser subestimadas. Este é um momento importante quando falamos em libido. 9. Estímulo sexual. Você já parou para pensar com clareza sobre o que te excita? Já percebeu como muitas vezes deixamos a vida no automático? Pois o mesmo pode acontecer com o sexo. Saber o que te desperta sexualmente é um caminho para identificar e tratar problemas como a libido. Pode ser uma posição específica, um toque, o cheiro, o sexo verbal, algum fetiche. Além disso, conforme vamos envelhecendo, o que nos excita pode ir mudando também, enquanto ficamos presos somente àquela forma conhecida de fazer sexo. Ou ainda podemos nos sentir reprimidos, tímidos ou com medo de julgamentos pelo que nos desperta sexualmente e deixamos de explorar estas partes. Pense a respeito. 10. Disfunções sexuais. Questões como dificuldade na ereção, ejaculação precoce ou tardia também podem ser responsáveis pela falta de libido. Imagine um caso real aqui comigo. Um paciente já de 60 anos que desde as primeiras relações lá na adolescência ejacula rápido e nunca procurou ajuda. Ele diz que praticamente não tem mais relações por vergonha, por sentir frustrado e nunca ter tido um sexo satisfatório. Ele acaba associando o sexo como algo angustiante, uma experiência negativa, até chegar um momento em que já não tem mais tanto desejo sexual. Isso pode acontecer também com a perda da ereção e outras disfunções sexuais. Pessoal, entendem agora como a libido pode ser algo complexo? Compreender e saber as formas de lidar com esta questão pode necessitar de ajuda multiprofissional, com médicos, psicólogos, sexólogos. Eu, particularmente, também acredito e tenho pacientes com bons resultados usando tratamentos alternativos, como acupuntura e terapia tântrica. Sabemos que ter uma vida sexual saudável colabora, e muito, com a saúde de uma forma geral. Portanto, não deixe de procurar ajuda se sozinho você não está conseguindo chegar lá.